Missionários da Fé, mais uma vez aqui, Ricardo falando com vocês, tudo bem com vocês? Que a paz e a shalom do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossos corações, certo? Hoje o tema vai ser, faça a melhor escolha, certo? E sem mais delongas, vamos lá para o versículo da Bíblia e vamos começar a refletir sobre esse versículo, amém? Lucas capítulo 10, versículo 40, ok? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixes servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha lá. Marta, ela vai até Jesus. Primeiro, antes de ir adentro desse versículo, olha o contexto. Jesus é convidado a pregar dentro da casa de Marta, certo? Olha bem, quando Jesus ele é convidado a pregar, quando ele vem se mostrar a graça dele no coração de alguém ou se mostrar a salvação dele para alguém, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é uma só. Tem um versículo na Bíblia que fala assim que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se vanglorie. É o que está pautado neste versículo. Tem muitas pessoas que falam assim, naquele grande dia, está escrito no Apocalipse, que olhará para Deus e falará, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. E Jesus falará, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. É esse versículo aqui. Por quê? Porque Marta, ela ficou empenhada em fazer o que estava ao redor. A obra, entre aspas. A obra que muitos dizem que é importante. Mas em momento nenhum, Marta se prostrou na graça. Porque, na verdade, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Nós somos servos e instrumentos dele aqui na terra. Existem pessoas que estão na frente de ministérios que se prolongam, se intitulam ministros preferenciais de Deus. Olha, se eu não falar, Deus não vai fazer. Se eu não disser, Deus não fará. Pobre, cego e nu. Deus pode usar uma jumenta, uma criança e até as pedras. A própria Bíblia fala aqui. Se não existir, não tiver um adorador, Deus falará às pedras adorarem Ele. Olha o intuito de Marta aqui. A graça, ela não vem pelas obras que nós fazemos. Diga-se de passagem, se for colocar as obras que fazemos, uma só nos define como podres, insensatos. A lei de Moisés foi escrita para mostrar para a gente que não somos perfeitos. Não existe um ser humano que consiga fazer todas as leis de Moisés perfeitamente. Não existe e nunca existirá. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo veio para arrebatar isso da gente e nos colocar em posição de graça. Outras palavras, o que significa a palavra graça? Você encontrou um favor que você não merece. Isso é a graça. Nós não merecemos salvação. Fato, ponto final. Porém, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançamos a salvação sem precisar ter obras. Aí tem gente que fala assim, se eu não fizer obra de Deus, eu vou ser salvo. Como assim? Pessoal, e o ladrão na cruz? Ele teve tempo de evangelizar alguém? Ele teve tempo de descer da cruz e sair pregando o evangelho, curando as pessoas? É claro que você tem que fazer o ministério, mas não se vanglorie disso. Pelo contrário, alegrai-vos.
porque não vem de ti, é um dom do Pai. Mas vamos continuar o versículo, ok? E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha como Jesus faz. Ele fala Marta 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Muitas das vezes nós queremos conquistar algo de Deus com as nossas próprias mãos, com as forças dos nossos braços. Queremos fazer as portas se abrirem, sabe? Queremos fazer as portas se abrirem empurrando elas. Não Deus abrindo elas para nós, porque Deus tem a chave das portas. E muitas das vezes, vamos lá, fechamos uma porta que não era para ser fechada na hora e abrimos outras que não era para ser aberta naquele momento. E acabamos sofrendo as consequências daquele plantio que nós cometemos. A ansiedade faz a gente pecar. A Bíblia fala, lançai-vos sobre Jesus toda a vossa ansiedade. E olhe bem, se você for ver, Jesus Cristo fala, estás ansiosa e afadigada. A ansiedade leva ao cansaço. A pessoa fica tão ansiosa, que acaba, sabe, cansada. Sabe, pessoas que nadam vão saber o que eu estou falando. Existem pessoas que morrem afogadas por causa disso. Porque sem querer ou não, quando a pessoa ela se afoga, ela fica ansiosa a encontrar uma salvação. Sendo que muitas das vezes não precisa ficar ansiosa. É só deixar o fluxo da água, né, levar você. Ou simplesmente nadar de lado. Uma vez eu me afoguei e o salva-vidas falou assim, meu filho, nada pro lado. Fique calmo, a correnteza vai te levar. E eu me debatendo, quando ele falou isso, eu peguei e fiquei do lado, né? Dei de lado e a própria correnteza me levou para um lugar mais seguro. E ele falou assim, fica em pé agora. Quando eu fiquei em pé, percebi que a água não estava nem batendo mais na minha cintura. Outras palavras, ficamos ansiosos e acabamos nos afogando com as nossas próprias forças. Não sabendo a gente que a graça do Senhor Jesus é que nos basta. Só ela é o suficiente para nos mantermos salvos, para nos mantermos em paz. Não precisa fazer força, não precisa fazer, sabe, malabarismo. Pelo contrário, a graça do Senhor é o bastante. Mas vamos continuar. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Antes de eu continuar essa parte do versículo aqui, o primeiro versículo, versículo 40, dá-se a entender que Marta chamou a irmã dela de preguiçosa. Muitas das vezes, existem pessoas que estão nas denominações que se acham santas e apontam dedos para as outras. Marta fala, minha irmã não vem me ajudar. Das palavras, ela é preguiçosa, apontando um dedo para a irmã. E Jesus no final fala, ela escolheu a melhor parte, Marta, e eu não a tirarei. Não tirei, não vou tirar dela essa parte, porque é ela que escolheu. Olha bem, existem pessoas que estão nas denominações que vivem, sabe, se achando santas, perfeitas. E geralmente são as pessoas que mais caem. Quando vem um escândalo, geralmente são essas pessoas que dão mais escândalos. Sabe por quê? Simples. Elas estão ansiosas e afadigadas. Elas não esperam em Jesus. Elas não entenderam o real motivo da graça. Pelo contrário, ela aponta o dedo. Elas gostam de apontar o dedo e falar que aquela pessoa ali não é santa o suficiente. Não é santa para ficar com ela. Deus não vai olhar para aquela pessoa.
E olha bem, se você for lá ver e ler os versículos da Bíblia, Marta e algumas Marias estavam lá quando Jesus Cristo estava enterrado, no dia que Jesus Cristo ressuscitou. Mas existe uma pessoa que não estava lá. Pelo menos a Bíblia não cita essa pessoa lá. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ela entendeu a fé. Ela entendeu o que Jesus Cristo pregou nesse dia. Esta Maria aqui, esta Maria, claro que existem várias Marias lá, mas essa Maria aqui não é citada na ressurreição de Jesus, lá no, quando ele estava sendo ressuscitado, quando ele ressuscitou. Né? Sabe por quê? Porque ela vivia da fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que existe só uma maneira de agradar a Deus, e é a fé. E quando a pessoa ela fica ansiosa, ela não usa a fé. Ela não usa aquilo que Deus a imputou para nós. Nos colocou dentro da gente para que possamos crer sem ver. É a fé. E essa Maria aqui sabia que o Redentor dela iria sair daquela situação. Assim como o irmão dela, depois de 3 dias foi ressuscitado, ela entendeu, falou, eu tenho certeza que ela pensou assim, ora, se Jesus Cristo ressuscitou o meu irmão, por que ele não pode ressuscitar? Se perante ele até a morte fugiu, se perante ele a morte correu, achas que realmente Jesus Cristo ficará morto, sabendo que a morte fugiu dele várias vezes? Eu creio que essa Maria aqui, de todas as outras Marias, claro que muitas foram lá para preparar o corpo, limpar o corpo de Jesus, né? E teve a surpresa que Jesus Cristo foi ressuscitado, né? Mas eu tenho certeza que essa Maria aqui, ela tinha certeza na fé dela que Jesus Cristo só era momentos para ele ressuscitar. E a mesma coisa eu digo a vocês. Talvez você esteja aí agora passando por um problema, uma doença, ou um trabalho que você não conseguiu, uma porta que não foi aberta. Calma. Não ande ansiosa. Não ande ansioso. Tenha calma. Na hora certa, no momento certo, Jesus fará acontecer. É difícil de você falar isso não passando por essa situação. Acredite, eu já passei por essas situações de procurar uma porta e a porta não abrir. A porta não ser aberta. Mas no momento certo, na hora certa, a porta ser escancarada de um jeito que até eu me surpreendi. Porque Deus trabalha desse jeito. A graça dele nos constrange. Nos constrange a tal ponto que possamos entender o quanto ele nos ama. Ele ama tanto a gente que morreu e morreria pela gente milhares de vezes. Só para ter a gente perto dele. Creia tão somente. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Visionários da Fé fica por aqui. Até a próxima.